Oi, pessoal! Se você é novo ou nova por aqui, seja muito bem-vinda. Meu nome é Gabriela Gueira, eu sou especialista em saúde materna e infantil e hoje eu vim trazer um alerta para vocês. Eu tenho visto cada vez mais famílias aplicando o método GAPS na introdução alimentar dos seus filhos. E muitas vezes elas são influenciadas por conteúdos que elas consomem nas redes sociais. E esse método consiste em retirar muitos alimentos da dieta. Retiram arroz, feijão, legumes crus, várias frutas, algumas proteínas, e a alimentação consiste basicamente em caldo de ossos, muita gordura animal e pouquíssimos alimentos. Mas será que isso faz sentido para um bebê saudável em plena fase de desenvolvimento? Hoje eu vou te explicar, com base no que foi escrito pela própria criadora do método, de onde surgiu essa ideia e por que ela tem sido distorcida. E também quero te mostrar os riscos envolvidos em aplicar esse tipo de protocolo em uma fase tão importante de desenvolvimento como a introdução alimentar. Bom, então vamos começar pelo começo. O que é esse método GAPS? Ele foi criado pela doutora Natasha Campbell-McBride, uma médica russa com formação em neurologia e nutrição. E ela desenvolveu esse método a partir da sua vivência pessoal com o seu filho, que foi diagnosticado com autismo. O foco do GAPS, que é a sigla para Gut and Psychology Syndrome, vou colocar escrito aqui na tela, sempre foi tratar condições como autismo, TDAH, dislexia, depressão, ansiedade. Ou seja, esse protocolo foi criado para usar com pessoas que têm distúrbios neurológicos diagnosticados. Ou seja, não foi feita para bebês saudáveis, e muito menos como prevenção ou modelo ideal de alimentação infantil. E aqui vem um adendo importante: não existe nenhuma comprovação científica robusta que mostre que esse protocolo cure essas condições. Na verdade, o que a gente tem são basicamente relatos pessoais, muitas vezes subjetivos. Até hoje, o GAPS não foi validado por estudos científicos de grande porte. O que a gente sabe é que existe sim uma relação muito forte entre intestino e cérebro. Isso é ciência real, eixo intestino-cérebro. E aqui algumas considerações em relação ao método. Algumas crianças com autismo têm sim disbiose, que é um desbalanço das bactérias do intestino, e elas podem se beneficiar de alguns ajustes na dieta. Mas isso não significa que elas precisam de grandes restrições. Dietas sem glúten e sem caseína, que são as proteínas do trigo e do leite, podem beneficiar algumas pessoas, mas não todas. E dietas muito restritivas provavelmente vão causar muito mais malefícios do que benefícios, principalmente na infância. Ou seja, a ideia de cuidar do intestino é excelente, mas aplicar o GAPS na íntegra, sem acompanhamento e sem cautela, pode ser perigoso, especialmente na infância, que é um momento que exige muita demanda neurocognitiva para o desenvolvimento, crescimento e etc. E só para vocês entenderem um pouquinho como funciona essa tal dieta GAPS. Ela é dividida em fases e a primeira fase é extremamente restritiva. São excluídos da alimentação glúten, leite e derivados, todos os grãos, inclusive arroz, aveia, milho, leguminosas como feijão, lentilha, grão de bico, ervilha, legumes crus e a grande maioria das frutas também. E a dieta fica basicamente composta de caldo de ossos, algumas carnes muito bem cozidas, fermentados caseiros, tipo kefir, kombucha, e gorduras animais. Essa dieta pode até ter validade terapêutica para alguns grupos específicos por um curto período, mas ela nunca foi validada para bebês e crianças saudáveis. E agora, especificamente, por que isso é perigoso na introdução alimentar, que é o foco disso tudo? Porque o paladar do bebê começa a se formar nesse período. É quando ele conhece texturas, cheiros, cores, sabores. Ele precisa de diversos nutrientes para apoiar o crescimento e o desenvolvimento cerebral. Em uma dieta restritiva, isso não acontece. E é um momento de você criar relações com a comida. E isso de fato acontece com todos nós. A comida, para todo mundo, é muito mais do que simplesmente sentar e colocar a comida na boca. Geralmente são momentos de partilha, conversas, e é um momento para ser agradável e não somente um objetivo terapêutico, entende?
E fazer uma restrição tão grande assim durante esse período pode fazer com que o bebê tenha uma deficiência nutricional de ferro, zinco, vitaminas do complexo B e muitas outras. Pode não receber também energia suficiente, caloria suficiente, dificultando o ganho de peso e crescimento. Pode ter também constipação, que é o intestino preso pela falta de fibras, porque não tem frutas. Pode desenvolver seletividade alimentar, pode criar medo ou resistência com a alimentação. Além disso, a gente acaba vendo também as famílias acrescentando uma quantidade exorbitante de gordura animal nessas refeições do bebê. E isso não é compatível com as necessidades dele. Enfim, vocês já viram que são inúmeros problemas. E aqui a gente vai entrar em outro tópico delicado, que são as redes sociais. A verdade é que esse método acabou viralizando nas redes sociais e as pessoas começaram a aplicar ele sem nem entender de fato qual era o objetivo, qual foi o público inicial que de fato ele foi criado. E muitas vezes a família acaba aplicando não pelo que ele é de fato, e sim pela promessa dele, a forma como ele foi distorcido nas redes sociais. É comum ver frases como: desinflame o seu bebê, cure o intestino desde cedo, evite o autismo com alimentação. E isso não existe, gente. Esses discursos assustam. E é claro que, ao assustar, eles também convencem. E esses discursos não têm embasamento científico, além de gerar culpa nas famílias e acabarem acarretando em condutas perigosas. Tá, Gabi, então o que eu faço? O que eu acredito? Bom, gente, eu vou falar o que eu acredito como profissional da área da saúde e pessoa que trabalha diretamente com essas famílias, com a introdução alimentar. Eu acredito sim, muito, na importância de cuidar do intestino. Acredito na alimentação como base da saúde, mas eu acredito também no equilíbrio e na ciência. Na introdução alimentar, o que realmente faz sentido é apresentar alimentos variados, com variadas texturas, formas, cheiros, para que ele tenha o maior contato possível com alimentos diversos. Priorizar também alimentos realmente nutritivos, então não tem justificativa para ficar oferecendo grandes quantidades de gordura. A gordura é sim importante, não estou dizendo que a gente tem que cortar a gordura, até porque o leite materno, inclusive, tem uma boa proporção de gordura. Mas a gente não tem que basear a alimentação inteira do bebê em gordura. Manter o prazer e a curiosidade do bebê em comer e, obviamente, respeitar todos os sinais de prontidão. E aqui, mais uma coisa importante. Busquem ajuda profissional todas as vezes que vocês tiverem dúvidas. Não fiquem procurando informações na internet, porque vocês vão encontrar, e muitas. Mas esse que é o problema, a internet está cheia de informação, mas a gente muitas vezes não consegue filtrar. Então, achem fontes confiáveis e usem essas fontes para tirar qualquer uma de suas dúvidas. Então, a minha dica final aqui é: se você está passando por essa fase da introdução alimentar ou está prestes a passar, tente procurar todas as informações em fontes confiáveis. Se possível, tenha sim um acompanhamento com um profissional especializado. Isso faz muita diferença, até porque às vezes você já sabe teoricamente o que precisa ser feito, mas ter alguém ali pegando na sua mão e falando: vamos fazer isso está certo, dando um pouco mais de confiança para vocês, isso acaba deixando o processo mais leve. Se esse vídeo te ajudou, curte, deixa seu like aqui embaixo, compartilha com outras famílias e já se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo. E eu sei, esse é um assunto polêmico, já comecei o canal inaugurando com um assunto super polêmico, então se vocês quiserem continuar essa conversa nos comentários, deixe aqui seu comentário que eu vou adorar conversar com vocês.